Lugar de fala. Aquele que está falando sobre um determinado tema que envolve sua identidade, sua posição de identidade, seja por idade, por biotipo, por fenótipo, por comportamento, por seja lá o que for, por qualquer pertencimento que ele possa ter, ele está falando de algo que é do pertencimento dele. Então, né, se eu tenho olhos azuis, eu tenho lugar de fala para falar sobre os olhos azuis. Né? Então, olhos azuis. Eu pertenço às pessoas à identidade dos olhos azuis. Então, eu posso até falar mal dos olhos azuis, enquanto que outras pessoas não podem falar mal dos olhos azuis, em tese, porque elas não têm lugar de fala. Elas não têm olhos azuis, então elas não podem falar mal dos olhos azuis. No caso dos olhos azuis, como são associados a uma característica que dentro da ideologia woke é algo extremamente negativo, o olho azul, então ele já extrapola essa coisa de lugar de fala. Todo mundo pode falar mal de quem tem olho de azul, porque quem tem olho azul é historicamente opressor, colonialista, imperialista, todos os istas negativos que se possa associar. Tá tudo bem. Eu até não me importo muito, realmente eu acho que essa discriminação que todo mundo é discriminado, menos os homens heterossexuais brancos e de olho azul, bom, isso é quase que quase um troféu. Se você pensar, quer dizer, eu sou a única pessoa que não precisa de proteção. Então, se eu não preciso de proteção, o meu grupo é o único grupo que não tem nem esse lugar de fala, porque não precisa de proteção, não precisa de lugar de fala, né? Porque já somos considerados privilegiados, então eu considero isso quase como um troféu. Se não fosse uma barbaridade, mas pode se considerar uma... Mas vamos para o lugar de fala. Então, por exemplo, eu sou magro e não é o meu caso, mas hipotético, então eu não posso falar sobre a obesidade, né? Eu não posso tecer opiniões sobre o que é, como se sente um obeso, o problema da obesidade ou o problema, a maneira como as pessoas olham, as pessoas que têm um sobrepeso ou não têm, enfim, essas coisas todas. Então, e da mesma forma, né, a pessoa obesa não teria lugar de fala para falar sobre os excessivamente magros, né, que também podem sofrer uma discriminação por serem excessivamente magros, por ter um índice de massa corporal muito baixo. Enfim, lugar de fala é basicamente isso. A mulher não pode falar sobre problemas de homens, o homem... Quer dizer, as minorias sempre podem, né? Mas as minorias não. Os discriminados sempre podem falar mal dos discriminadores. Isso não violar o lugar de fala. Mas os teoricamente opressores não podem falar dos oprimidos, né? Porque eles não têm lugar de fala. Eles não sentiram a opressão. Então, eles não sentiram a opressão, então eles não têm lugar de fala. Evidentemente, isso é uma grande bobagem. O fato de eu não ser aquela pessoa não significa que eu não possa falar sobre as questões que dizem respeito àquela pessoa. Se você for para o individual, só teria lugar de fala para falar de si mesmo, por si mesmo. Quer dizer, qualquer pessoa só poderia. Se você poderia dizer algo sobre alguém, se você fosse esse alguém, o lugar de fala levado às últimas consequências chega a esse ponto. A gente sabe o que está por trás da ideia de lugar de fala, que é uma tática. A gente já discutiu aqui o que é identitarismo, o que é woke, é uma tática de quem perdeu a guerra ideológica, que fracassou o seu projeto ideológico, o que restou é um fracasso muito evidente, e que então tenta espalhar a cisânia na sociedade, tenta criar uma crise, deixar a sociedade com uma sensação de crise, de confronto, para vencer por outros meios. Mas são as mesmas pessoas que defendem regimes que nivelam completamente, que tiram o lugar de fala de todo mundo, menos os dirigentes. Tiram de uma maneira extremamente violenta e totalitária. Lugar de fala tem um fundamento que eu acho razoável, que é o seguinte: uma discussão em que um grupo fragilizado é tematizado, a condição desse grupo é discutida, é importante que, se possível,
tenhamos representantes desse grupo, dessa condição, que participem, né? Esse é o lado que faz sentido do lugar de fala. O sentido que tu descreveste é a deturpação disso, versão assembleia, né? Então, na assembleia tem o gritaredo. Tem o pessoal que diz, não, tu não pode falar porque tu não tem. Aí, quando diz o não pode falar, a gente, obviamente, ultrapassou a razoabilidade, e aí acontece os fenômenos trágicos, né, de gente séria que fica quieta, não se opõe, né, fica com medo de ser cancelados, eles também, né, querem então não ser linchados, querem ficar de bonzinhos e já estão sendo policiados. Então, há vários fenômenos similares em que o policiamento ele já é anterior, e a deturpação, então, do conceito de lugar de fala, ele é apenas mais um de uma série, né? Um outro que é muito forte é o de sororidade, né? Então, uma mulher não pode criticar, não é que não possa, ela deve tentar entender a perspectiva e tudo mais, e acolher na medida do possível. Mas isso foi também deturpado como não pode falar, mulher não pode falar mal de mulher, mesmo que a mulher seja, sei lá, uma fascínora, né? Isso obviamente é uma deturpação, né? Da mesma maneira, dizer que um cara branco não pode falar, um homem não pode falar de machismo, um homem branco não pode falar de racismo contra pretos, né? Isso é uma deturpação. A ideia que me parece fazer sentido olha, é importante que, se a gente está falando de mulheres, talvez seja muito importante que haja mulheres participando desse debate com uma garantia de espaço para se manifestar, né? Tem algumas fotos que realmente explicitam problemas ridículos, né? Como, sei lá, conferência, sei lá, de países de determinada religião sobre mulheres, e aí só tem homens. Tem alguma coisa errada, né? Mas a origem desse conceito, na verdade, é marxismo, né? Então é a ideia de consciência de classe, né? Só que aí, como consciência de classe ficou muito feio, ficou muito batido, né? Os marxistas estão desesperados, porque eles veem, bom, é uma maneira a gente conseguir se manifestar, mas ao mesmo tempo isso fez uma cortina de fumaça, a gente não fala das coisas que nós consideramos importantes. Eu não vi ainda reclamar um marxista da questão do lugar de fala, mas eu já vi reclamar da questão do feminismo. Eu disse, que aí na segunda onda o marxismo invadiu o feminismo. Eles não, foi o contrário. O feminismo é que invadiu o marxismo e tomou conta. Eu não concordo inteiramente, né? Mas eu concordo que, de fato, o ruído que hoje se faz com essas deturpações identitárias, elas tomaram o espaço necessário, correto, inclusive, de algumas ressalvas, que é papel da esquerda chamar a atenção. E eu sempre digo, olha, é muito importante que exista uma esquerda que chame atenção para problemas reais e importantes, porque senão, eu sou de direita, mas se ninguém me criticar, não me criticar de maneira que eu possa reconhecer que tem fundamento, eu vou enlouquecer, eu vou ficar cego, eu vou ficar cada vez mais numa bolha, né? E é isso que está acontecendo, né? Então, o pessoal de esquerda não consegue mais discutir nem entre eles, né? Porque tem muitas coisas que para eles é tabu falar. Assim, se for assim a dois, de repente eles até conseguem conversar com pessoas, né? Mas se tiver 3, 4, o medo de que um deles esteja policiando, que possa denunciar que eles disseram alguma coisa incorreta, começa a crescer, e eles têm medo, então, de dizer alguma coisa errada. Então, na dúvida, não fala, repete só as coisas mais óbvias que são permitidas no momento. E que, a todo momento, essa lista do que é permitido dizer muda, né? Então, a gente vê esse fenômeno em relação a palavras que começam a virar tabu, expressões que começam a virar tabu. Um exemplo assim muito peculiar de como isso muda o tempo todo é aquela nomenclatura da LGBTQIA+, né? Ou a de como é que a gente vai se referir às pessoas que têm problema, sofreram amputação ou têm um sentido deficiente, né? Como é que a gente chama? Então, esses nomes estão sempre mudando. É claro que, academicamente, as pessoas vão dizer, não, é um momento de
consolidação, de teste, é natural que as pessoas errem. Mas, de novo, na Assembleia não é isso que vai acontecer. Na Assembleia, na sala de aula, ou na rua, na fábrica, ou no RH, o que vai acontecer é, não, tu é isso, aquilo, porque tu falou tal palavra. Se tu diz isso, tu está reproduzindo preconceito, tá. O objetivo disso não é esclarecer, o objetivo disso é amedrontar e de tomar o poder. Então, quando tu diz, tu não pode falar porque isso, tu está tentando se colar, colou, e muitas vezes cola, está tentando impedir a outra pessoa de manifestar a sua posição. Agora tem uma outra sutileza que é, não, isso aí é negacionismo, isso aí é anti-ciência, né? Daí, quem é que vai conferir? Ah, os meus amigos, né, que vão dizer se é ou se não é científico. Então, é um jogo de poder, a origem dela é marxista, mas escapou ao poder dos próprios marxistas. Então, não é uma teoria conspiratória, porque é uma estrutura de poder que se alimenta a si mesmo. Claro que alguns surfam nisso aí, mas eles próprios estão sempre sujeitos a degola pega o grupo seguinte, né? Quem degola hoje poderá ser degolado amanhã. Hoje em dia nós estamos bem mais civilizados, em tese, né? Nós não estamos degolando as pessoas literalmente, nós apenas cancelamos, né? Nós linchamos moralmente, mas isso pode sair do controle. É um perigo que está no nosso horizonte, ou seja, quais são os meios de dar uma solução, uma evolução, como é que isso pode se corrigir a si mesmo? Eu, particularmente, não sei. Então, pode dar uma crise mais desestruturada. É isso, né? Quer dizer, eu acho que lugar de fala tá aí. A gente pode fazer um programa depois do que é opressão, né? Que a opressão é uma coisa subjetiva, né? A oprimido e a opressor são sempre pontos de vista subjetivos. A rigor não é uma realidade objetiva a figura da opressão. O que existe são relações humanas e o choque entre evoluções, e desse choque entre evoluções você tem o acordo, quer dizer, o conflito é o acordo entre evoluções, né? E se houver conflito, vai haver um acordo lá na frente. Claro, quem venceu o conflito vai estar em condições de botar as regras, vai estar em melhores condições na hora de fazer o acordo, na negociação, para conciliar as volições. Me parece que... Eu discordo que a opressão seja uma coisa que não seja objetiva, mas eu faço uma pequena ressalva. Quando a gente denuncia a opressão, geralmente ela já está enfraquecida, porque quando ela era realmente hegemônica, não passaria pela cabeça de falar que estou sendo oprimido. E quando a opressão realmente existe, ela não é discutida. Quando se discute muito a opressão, pode ser que ela esteja equilibrada, ou seja, não é uma opressão, é um conflito. E pode ser que aquele que... Não, eu te dou razão historicamente na questão da escravatura, né? Quando começou-se a contestar a escravatura é porque ela estava enfraquecida. Enquanto ela não esteve enfraquecida, a contestação até existia, né? Mas ela era uma coisa muito difícil. E quem usa o argumento de que está sendo oprimido pode ser o novo opressor. Pode ser que ele já seja status quo, só que ele ainda gosta de utilizar a carta mágica da opressão. V.S. Naipaul, né, que tem os 25 frases dele aqui no canal, ele, na literatura dele, ele sempre insistiu nisso, né, que o discurso do oprimido é o discurso de quem quer muito oprimir ou já está oprimindo. Ele tem uma frase dele que é: odeie a opressão, tema o oprimido. É bem isso. Então, voltando para o lugar de fala, eu acho que lugar de fala, como você disse, excelente. Eu vou fazer um seminário sobre a condição dos obesos. Poxa, seria uma imbecilidade na minha parte não convidar nenhum obeso para o seminário. Mas também seria uma coisa muito limitante eu convidar apenas obesos, porque os outros não teriam lugar de fala. Então, lugar de fala como inclusão é uma coisa, eu concordo com você, ela é correta, para incluir aquele que tem a condição que se vai debater ali.
Agora, como exclusão é um absurdo, né? Como exclusão é simplesmente proibir as pessoas de tocar o tema. O que não é interessante para aquela categoria, né? Para aquela, como você falou, fragilizado. Vem cá, então, quando qualquer pessoa está proibida de falar sobre aquele problema do fragilizado, isso marginaliza a própria discussão que deveria vir à tona do fragilizado. Porque só ele vai ficar falando e ele não vai ter aquela ressonância que ele poderia ter ampliando o escopo do debate, ampliando o número de participantes do debate. Eu quero só terminar com um relato de várias reuniões que eu vi em que chamaram uma pessoa que teria então lugar de fala, né? Só que aí chamam, sei lá, um procurador da República, um juiz federal, uma pessoa que teve muito sucesso, é muito reconhecida e muitas vezes não teve um passado de pobreza ou não se interessou muito pela matéria. E eu vi pelo menos uma vez um procurador da República que foi chamado porque ele então seria representativo de um grupo fragilizado e não tinha muito o que dizer, ele estava desconfortável, ele não queria falar daquele assunto, e aí eu até comentei, chamaram ele só porque ele é de tal característica, mas só que não era uma pessoa adequada para falar daquilo. Ele não estava interessado no assunto, o passado dele não era de alguém que sofreu opressão, nem nada, né? Então ficou bem complicado para ele, e ele disse algumas coisas que não tinha muito a ver, e foi aplaudido igual. Eu fico pensando, será que prestaram atenção no que ele falou? Né? Será que notaram que não tem nada a ver, mas foram condescendentes, porque, enfim, a gente pelo menos trouxe alguém dessa característica? Na verdade, não trouxeram, porque se tu vai falar de uma certa opressão, tem que trazer alguém que foi oprimido, que se sente oprimido, que se reconhece como oprimido, né? Então foi um fiasco. Eu acho que é difícil. Você acabou de concordar com a característica, com o caráter ele da opressão. Ele não se reconhece. É subjetivo no sentido que é o sujeito, mas é objetivo o fato. Ou seja, digamos assim, eu sou negro, tá? Eu de fato sofri algumas vezes, porque isso aí é coisa de negro, que tu fez isso só porque tu é negro, tará, tará. Isso até mais ou menos 1987, 88, depois eu pelo menos não notei mais, né? E aí, objetivamente, havia esse elemento objetivo de que esse tipo de declaração impositiva, com uma certa rispidez, era, em alguns casos, no Exército, por exemplo, utilizado com esse tipo de vocabulário, com esse tipo de naturalizações, com esse tipo de preconceito. Detalhe, por pessoas que partilhavam da mesma condição. Mas, enfim, fazia parte do aspecto estrutural do fenômeno em 1987. Bom, aí vamos falar. Deixa eu completar. Sim. 20 anos depois, passou a haver um outro tipo de opressão, de preconceito estrutural e estruturado. Ao contrário, eu passei a ser discriminado por ser branco. Eu achava muito engraçado, porque, não, mas espera aí, eu não era negro, né? Não que eu me sentisse muito oprimido, isso foram coisas excepcionais e que, no contexto, nunca me deixaram muito inibido por conta disso, nesse aspecto, assim, em relação às minhas competências, digamos, de, sei lá, fazer alguma coisa bem feita no campo profissional ou militar que seja. Agora, em 2007, justamente nas discussões para discutir e aprovar o sistema de cotas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu passei a ser chamado e xingado de branco racista. Eu pensei, isso é engraçado. Eu também não me senti propriamente oprimido, mas isso foi uma opressão. Então, eu discordo do aspecto subjetivo, porque objetivamente eu fui oprimido por ser negro e por ser branco. É claro que, tecnicamente, eu sou negro. Não é muito correto dizer que eu sou oprimido hoje por ser negro. Se hoje eu sou oprimido,
ou tentam me oprimir, é a mesma coisa de ser ofendido, né? Eu não preciso me sentir ofendido para me ofenderem, para ser uma ofensa, para ser uma injúria. Então, há um elemento objetivo. É subjetivo no sentido de que depende da experiência pessoal. Eu poderia ter sofrido ou não. É a mesma coisa que dizer, eu tenho um gene que me favorece a ser alcoólatra, mas eu passei toda a minha vida num lugar onde bebidas alcoólatras são muito raras, é só para rico, né? Então não tive acesso a bebidas alcoólicas, não me tornei alcoólatra. Da mesma maneira, eu posso ser preto, né, num lugar onde pretos são extremamente perseguidos, mas eu posso estar em um grupo que é protegido, né? Eu posso ser, sei lá, da nobreza, eu posso ser um alto funcionário, eu posso estar de alguma maneira protegido e não ser vítima desta opressão. Claro que, de repente, se eu sair dos lugares protegidos, eu saio da universidade, né, saio do palácio, eu posso ser terrivelmente oprimido, objetivamente oprimido. Isso já é, de certa maneira, uma opressão, ou seja, os lugares que eu posso circular são limitados. Isso mas eu posso não ter a experiência. Eu não me percebo oprimido. Aliás, essa é também a questão da alienação, né? Esse conceito de opressão está relacionado em Marx à questão da alienação, e o Marx diz muito claramente, é engraçado, porque depois parece que ele mesmo esquece várias vezes. Olha, o capitalismo, ele aliena os trabalhadores de maneira evidente, ou seja, ele tira a mais-valia e eles ficam empobrecidos. A riqueza que eles produzem é deles retirada, tá? Mas também aliena os burgueses. Os burgueses são obrigados a virar máquinas que só pensam em lucro. Eles deixam de ter uma vida plena porque eles têm que se voltar para a busca do lucro. A arte, a arte deixa para depois, vamos buscar o lucro. E isso também empobrece, isso aliena partes importantes de uma vida humana plena. Portanto, trabalhadores e burgueses são alienados pelo capitalismo. E a revolução, claro que a gente eventualmente vai matar alguns burgueses, mas o objetivo é libertar a todo mundo, né? Porque ambas as classes estão numa estrutura de poder que é objetiva, né, que não depende da posição deles. Inclusive, ele era um pequeno burguês, o Engels era um burguês total, né, que tinha uma crítica em relação a isso. Eles estavam, nesse sentido, o próprio Engels tentando se libertar disso. Ele foi obrigado a assumir as empresas da família, ele não estava muito afim. Então, essa noção da opressão, existe, de fato, uma preocupação genuína de libertar todo mundo de sistemas que oprimem a todo mundo, inclusive aqueles que pensam que estão oprimindo. Mas, obviamente, quem é que mais se dedica a essas causas? É a pessoa meio maluca, que não tem mais o que fazer e que descobre que tem muito poder xingando, usando algumas palavras que, naquele momento histórico, são permitidas. Então, essa questão do lugar de fala, então, feminismo, racismo, LGBTQIA+, né, e outros, né, que mais transfóbicos que está no LGBTQI+, etarismo, todas essas são formas que tu pode, eu posso explorar isso aqui para xingar sem poderem revidar, né? Aliás, se revidar é melhor, porque aí mesmo que eu posso até entrar com uma ação contra eles, posso sair no jornal, posso ganhar dinheiro com isso. Então, são formas, são questões importantes que, infelizmente, são presas fáceis de distorções muito perversas, não gosto do termo perverso, ou seja, que desviam da função original, da ideia original, que a gente até pode dizer, olha, é lá do marxismo, mas o marxismo, até o marxismo, né, ele tinha uma crítica precisa que eu acho que não estava de todo errado, mas acho que ainda vamos gravar um programa sobre isso.